que estavam esperando que o Arthur fosse ser ajudado na guerra pelo clã Fênix. Sinto lhe dizer que infelizmente isso não vai rolar, mas teve um em especial que decidiu se aliar ao Prota, e tudo isso começou com um X1 entre os dois dentro desse capítulo. Beleza, que fala o Art, galera, antes do vídeo começar, apenas parando pra falar que esse vídeo vamos conter spoilers do que aconteceu no capítulo anterior e no capítulo de agora, de The Beginning After the End, mas se você quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E relembrando, galera, o que eu vou estar fazendo aqui é falar o que rolou nos eventos principais dos últimos capítulos da novela, e se eu trocar alguma coisa, me desculpem, mas vocês podem estar me corrigindo aqui nos comentários, fechou? Então agora bora continuar. Então a gente já começa com o capítulo 402, onde a gente vê que o Nico e a Ceres, junto com a Cecília e o Dragoff, estavam prestes a entrar no quebra-pau, principalmente porque o Nico e a Cecília e o Dragoff tinham entrado com as principais forças alacrianas dentro do território da Ceres, o que fez com que muitos estranhassem o fato da Ceres ter deixado toda a região dela desprotegida, mas foi quando a gente chegou na parte do laboratório dela que a gente descobriu que a antiga foice de Alacre não só tinha meio que, na base da engenhosidade, um plano justamente para poder incapacitar a Cecília, além de todas as outras foices alacrianas, já que ela praticamente explodiu o Orlet pouco antes de sair dali, desse modo deixando a Cecília totalmente incapacitada, principalmente porque pouco antes ela já tinha absorvido boa parte da mana do Orlet, e por causa disso ela ficou bem transtornada, o que fez com que ela não conseguisse reagir quando o Orlet acabou explodindo. Desse modo a gente vendo que todos eles acabaram incapacitados, e a gente encerrasse esse capítulo 412 de The Beginning After the End. E bom, começando com 413, a gente vê que muita coisa acabou mudando nesse momento do capítulo, porque a gente descobriu que existiam vários membros do clã Fênix dentro daquele local, o que fez com que muitos deles acabassem encarando o Arthur, principalmente por causa dos problemas que o clã Fênix e o clã Indraf tiveram no passado, fora o fato de que a gente acabou vendo que quando eles sobrevoaram o local, muitos deles continuavam observando o Arthur, principalmente talvez até por curiosidade do que ele estaria fazendo ali, até porque ele também despertou a curiosidade de muitos membros do clã Fênix, não só por isso, mas sim pelo fato de ele também ser um reencarnado, que agora era um mestiço entre Asura e ser menor. Sendo que quando eles acabam chegando dentro da sala de reuniões, é aí que a gente vê que o Aldir finalmente se encontra com o Arthur junto do Uren, que também estava dentro daquele local, o que fez com que o Prota meio que ignorasse o Uren por um segundo, principalmente porque ele ainda tá mega pistola com o Aldir depois de tudo que ele acabou fazendo com a casa da Tess. E galera, pra quem não se lembra, ele sentiu muito mais raiva ainda, porque dentro das Relictumes, quando ele ainda tava em Alacre, ele conseguiu ver o que o Aldir fez através do corredor etéreo, só que em instante isso meio que ficou de lado, principalmente porque a gente viu que o Uren tava mega animado e mega empolgado para poder ver a sua criação em ação, principalmente porque ele nunca tinha visto uma arma dele tomar a forma e a proporção que o Regis acabou conseguindo, o que fez com que a gente até visse umas piadas do Regis, onde ele pegava e falava: olha, eu não tô criticando o fato de eu ser uma arma, eu não tô criticando o fato de eu existir, mas eu tô criticando por que a carga d'água você acabou me colocando junto com uma princesa. E bom, é lógico que nem o Arthur deixou essa passar e meio que retrucou o Regis nesse momento, e meio que após eles dois falarem isso, é aí que a gente vê ele e o Uren saindo do local para deixar o Arthur, o Aldir e o rei dos membros do clã Fênix poderem começar a reunião. Fora que existia outro membro que tava ali dentro do salão do clã Fênix, só que esse cara eu vou meio que deixar de lado, galera, porque a gente vê que quando começa a reunião, o Arthur já tava sentindo uma mega raiva por parte do Aldir, e é aí que a gente vê o Aldir perguntando para ele se o Cassius tinha feito alguma jogada maquiavélica para que ele não pudesse fornecer algum tipo de abrigo ou ajuda ao Aldir de qualquer forma possível. E o Arthur fala que sim, falando que eles tinham meio que formalizado um acordo para que eles pudessem ser protegidos através das forças do Cassius contra os Vitra. E é lógico, o Arthur explica que ele nem por um segundo ele acreditava que o Cassius ia cumprir com todos os requisitos dessa área do acordo, e ele também explica sobre o fato de ele ter ensinado algumas poucas coisas sobre o que ele conseguiu entender dentro das Relictumes, sem falar que a gente vê o Arthur meio relutante se ele ia realmente aceitar a ajuda do clã Fênix, mesmo eles dizendo que não tinham a intenção de poder ajudar diretamente dentro do campo de batalha. Só que galera, eu especulo que talvez eles poderiam ajudar fornecendo moradia para aqueles que não pudessem lutar, ou então utilizando para fazer um treinamento com todas as lanças, ou então alguns magos que fossem lutar na frente do campo de batalha. E aliás, outra coisa que a gente viu dentro dessa reunião é que o membro que tinha sido deixado de lado do clã Fênix, que era chamado de Tio, acabou meio que retrucando o Arthur, falando que ele não seria nem capaz de lutar contra
outros Vitra, ou então até os Indraf, protegendo o continente. E é aí que a gente vê ele meio que dando um sermão no cara, falando que ele não conhecia nada do campo de batalha, então ele não podia estar muito falando essas coisas. E foi aí que a gente descobriu que ele acabou falando que poderia derrotar o Arthur no mano a mano, caso ele quisesse agora. E foi aí que a gente viu um desafio sendo estabelecido, aonde a mesa foi jogada de lado e ambos entraram em posição de combate, enquanto os demais acabaram se afastando. E nisso a gente vê que acabou sendo erguida uma barreira de cristal que era extremamente poderosa. E eu não sei porque isso me lembrou o final de TC Chitaris Dai Midataken ou que rolou o Alpurgis, mas enfim, ao começarem o combate, é aí que a gente vê que o Prota nem ao menos estava sério, principalmente porque ele nem sacou a espada dele, enquanto a gente via que o membro do clã Fênix que tinha sido chamado pro X1 com o Arthur tinha manifestação de fogo em um alto nível de combate, fazendo com que eles trocassem altos golpes, onde a gente percebe que esse cara com certeza seria um grande aditivo dentro do campo de batalha. Só que no final, quem ganhou mesmo essa bagaça foi o próprio Arthur, já que a gente viu que ele meio que acabou desferindo um golpe final, aonde acabou acertando o cara e deixou ele completamente incapacitado, fazendo com que desse modo a gente visse a barreira sendo desfeita rapidamente. Sem falar que depois desse combate a gente vê que o Arthur acaba meio que perguntando pro membro do clã Fênix por que esse tal de tio era um pouco diferente dos demais Asuras que tinham naquele local, membros do clã Fênix. E é aí que a gente vê ele explicando que na verdade esse garoto era filho dele e inclusive ele, assim como o Arthur, era um meio Asura, só que na verdade a mãe dele era uma meio Jin. E aliás, galera, aqui entra outra coisa que eu meio que acabei deixando agora pro final, porque dentro dessa reunião a gente meio que descobriu por meio do líder do clã Fênix que não foram todos os Jins que acabaram sendo mortos ou exterminados pelo Kha'Zix no expurgo que rolou pelas mãos do Winston e do Aldir, e sim só aqueles que acabaram tendo que ficar para poder terminar todas as Relictumes. E pelo que ele especulou naquele momento, parecia que existiam alguns Jins que estavam vivendo ali na clareira das bestas junto com eles, ou então em uma outra parte separada daquele local, o que pode dar a entender que talvez o Arthur consiga ter um melhor entendimento do Éter futuramente, caso ele consiga entrar em contato com esses Jin. Sem falar que eu sei que isso talvez não seja tão relevante pra história, só que se lembra daquela Fênix que a Cecília acabou absorvendo a mana? Bom, ela na verdade acabou criando o Ti como se fosse a mãe materna dele pouco antes dela ser levada pelos Vitra. E aliás, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que o encontro entre o Arthur e o Kha'Zix, quando o Kha'Zix tenta sacanear o Arthur, mas acaba inconsequentemente falhando miseravelmente, a gente vê que o Kha'Zix meio que fala que o Arthur tinha que se virar justamente para que ele pudesse salvar a Sylvie. E nisso muitos de vocês, e talvez até um pouco eu, ficou curioso por que o Kha'Zix acabou não ajudando o Arthur naquele momento, já que a Sylvie era da família dele e ele sempre demonstrou ter muito afeto e preocupação com todos os membros da família dele. E bom, galera, na verdade era porque o Kha'Zix não podia, já que ele não conhecia tão bem a magia dos Jins, ou no caso o Éter que eles possuíam, fazendo com que ele ficasse no mesmo beco sem saída que o Arthur. Só que pelo fato de ele ter um ego gigantesco a nível Agrona ou mais, ele nunca quis revelar esse fato pro Arthur. Daí depois que a gente vê que o tio acabou acordando e o Arthur também tava legal, a gente vê que também que o Warren e o Regis acabaram voltando da conversa, o que fez com que a gente também descobrisse que o tio agora ia querer ir junto com o Arthur para poder bater de frente com todas as tropas alacrianas. E nisso a gente até vê o Regis meio que brincando, falando que a gente ia precisar, no caso eles, né, galera, iam precisar de um Wyvern maior, já que quem ia levar eles de volta ia ser o Avier. Mas antes que isso acontecesse, é aí que a gente vê o líder do clã Fênix chamando o Arthur para ver um teleporte que tinha naquele local, fazendo com que caso o Arthur conseguisse fazer funcionar, ele poderia ir diretamente para as Relictumes, o que com certeza cortaria um caminho gigantesco que eles teriam que refazer. Desse modo, quando eles chegam lá, a gente encerra esse capítulo 413 de The Beginning After the End. Mas então, galera, o que vocês acharam? Eu tô curioso porque a gente não sabe como é que esse tipo de equipamento ou artefato vai realmente reagir caso o Prota consiga fazer funcionar, principalmente porque a gente tá curioso para saber se utilizando esse equipamento o Prota poderia voltar de alguma forma naquela dimensão de Éter onde o Arthur vai precisar trazer a Sylvie de volta. Além de será que em algum momento a gente vai ver o Arthur perdendo essa raiva que ele tem pelo Aldir de alguma maneira? E será que em algum momento o Arthur vai acabar deixando o tio com o membro das lanças para que eles consigam ficar mais fortes? Infelizmente são perguntas que a gente vai ter que esperar até o próximo capítulo para saber. E se você quiser ver quando esse capítulo sair aqui no canal, para não ficar por fora de todos os acontecimentos que vão rolar futuramente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, e por isso você também tem que ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que você fazendo isso, você contribui para que a gente continue a trazer todos os conteúdos de debate, além de vários outros que a gente sempre está trazendo para vocês aqui no canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.